É, olá, estamos de volta. Hoje vamos falar de se descobrir e o quanto isso é importante. E por que, Kelly, que você está falando sobre isso? Por que você vai falar sobre se autodescobrir, né? É muito interessante, meus amigos. Eu, como terapeuta, como psicóloga, há 20 anos venho acompanhando pessoas. E a gente percebe que quanto mais distante de nós mesmos, mais difícil é a vida. Mais difícil é tomar decisões. Então, o meu foco aqui com vocês hoje é falar sobre você. Sim. Sobre seus planos, sobre suas perspectivas. Lao Tse já dizia que a maneira de agir é ser. Então, como você está agindo na sua vida, fala de como você é. Isso é muito interessante, porque isso abre uma quantidade enorme de frentes para a gente conversar, né? E hoje eu queria colocar para vocês, na verdade, algumas decisões, né, que nós tomamos na vida e que muitas vezes nos tiram do nosso próprio caminho, né? Você lá pequenininho tinha sonhos, tinha perspectivas e você foi ficando adulto, foi ficando um pouco mais velho e quando você viu, talvez você não conseguiu chegar a isso, pode ter construído um caminho muito melhor, mas pode ter também construído um caminho que não faça sentido para você hoje, né? As decisões, elas envolvem desejo. E o desejo, ele envolve tudo que move seus valores, seus afetos, suas percepções, suas motivações. Isso é muito interessante, porque nisso, a decisão que você toma, ela vai impactar a sua vida temporariamente ou definitivamente, né? Quando você escolhe estar numa relação complicada para você, em que você não recebe valor, em que você só dá, não recebe de volta, é uma decisão. Mas não precisa ser para sempre, né? É muito interessante perceber que durante a vida esse processo ele vai caminhando e muitas vezes a gente fica tentando atender o que os outros esperam de nós, né? Nós temos uma necessidade de agradar o outro tão grande que muitas vezes a gente deixa de ser quem somos de fato. Nós nos tornamos alguém que o outro quer ver. Nisso, nos perdemos. Isso é muito rico e você pode começar a pensar aí no seu dia a dia se você está conseguindo criar uma direção que agrade a você mesmo, né? Porque o processo psicológico, ele é longo, ele não é rápido, não. E a consciência de si, ela também vai crescendo, aos poucos, né? Por isso que precisamos valorizar as nossas intuições, valorizar aquela sensação que você tem de que, poxa, eu acho que não é bem assim, eu acho que eu posso estar seguindo num outro caminho, num caminho melhor. E quando isso vem, muitas vezes ela é conflitada por um medo, por uma desesperança. Não, isso não vai dar certo. Segue adiante, segue nisso aí mesmo. Isso é pra você. E às vezes não foi o que você imaginou pra você. Mas você ficou sem energia ao longo do caminho.
E isso é muito rico, muito interessante. Assim, quando a gente tem o desejo de crescer, e esse desejo é simplesmente colocado de lado, se adaptando ao dia a dia simplesmente, a gente geralmente perde a razão. Isso precisa ser retomado. Quando tem um paciente que ele começa a viver e começa a se sentir infeliz, muitas vezes ele nem sabe porque está muito infeliz. E quando a gente vai olhando para trás, ele vai vendo que ele foi se perdendo ao longo. Ele foi deixando de fazer isto que ele gostava, de estar com pessoas para agradar outras. E esse tempo foi passando. E nisso ele foi perdendo motivações, vontade de realizar, motivação para realização. Todos nós precisamos de motivação para realização. Algo que nos mova, algo que nos leve a algum lugar. E se hoje você está vivendo no automático, tenha certeza que seu eu talvez não esteja caminhando na sua plenitude. É claro que as limitações do dia a dia existem, né? A gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, a gente precisa cuidar de familiares, ou cuidar de si, ou cuidar da vida, cuidar da casa, cuidar dos pets. Enfim, nossa vida é cheia de obstáculos todos os dias, né? Mas o que eu vejo, especialmente quando recebo pacientes que chegam bem depressivos, às vezes ainda não num quadro de depressão maior, mas já começando a ver sintomas próximos, né? Já se aproximando de um quadro mais estabelecido, você vê que as pessoas se perderam. E é interessante porque você precisa retomar o seu próprio caminho. E às vezes quando eu pergunto, né, o que você gostava de fazer, né? Muitas vezes eles dizem assim, eu gostava de ler livros, ler gibis, ler livros de arte, livros de história, mas agora não tem mais tempo, a vida não dá mais para isso. Então, meus amigos, a vida dá para quê? A vida tem que dar para o que a gente precisa, a vida tem que dar para o que a gente necessita, a vida tem que dar para caminhar na direção de algo melhor pra gente. Você não se sinta culpado se não está onde quer estar. Mas é preciso caminhar. Simplesmente se acomodar, entre aspas, não é o caminho. A acomodação, ela é necessária. Precisamos estar minimamente adaptados, né? E você se sente meio acomodado naquela situação quando você se adapta àquilo. Só que eu falo sempre aos meus pacientes, cuidado com esse conforto desconfortável. O que é isso, Kelly? É você estar numa situação que não é boa para você, mas você já aprendeu a conviver. Nisso pode ser uma relação afetiva, né? Pode ser um trabalho. E aí é preciso que você reconstrua isso. Para que estar num lugar? Para que se submeter simplesmente? Se isso não te faz bem, cadê o autocuidado, né? O autocuidado tem que estar ali nos ajudando. Você precisa cuidar de você, e cuidar de você é também se prevenir de algumas coisas que te fazem mal, que podem estar atrapalhando a sua saúde mental. E dentre elas é uma relação ruim. Dentre elas é estar num trabalho que eu odeio, que faz
com que aumente o risco de um estresse no trabalho, de um burnout, né, de uma exaustão. Porque além do trabalho, eu também tenho uma insatisfação de estar ali. Eu não me sinto realizada, realizado. E isso é preciso olhar de perto. É preciso que estejamos abertos para nos olhar e identificar. Nossa conversa hoje é de identificação. Fazer um mapeamento, né? Olhar você assim, ó, de pertinho. E você começa a ver que determinadas coisas eu poderia fazer melhor. Ou poderia tomar decisões melhores. Porque o tempo passa muito rápido. Sim, passa. Quando você vê tem 40, quando você vê tem 60, quando você vê tem 80. Mas mesmo assim ainda dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de viver o que gosta. Dá tempo de amar. Porque a gente precisa ficar conformado de que eu não encontro ninguém. Talvez precise cuidar de mim, criar relações mais respeitosas para mim. Pois é, existe muito a se fazer. E aqui a gente vai ter esse espaço para compartilhar, para eu te ajudar, para você compartilhar depois esses conteúdos com pessoas que também precisam, né? Interessante perceber quão rico é você. O ser humano é lindo. O ser humano, ele pode chegar a locais inimagináveis. A mente projeta e alcança brilhantemente a locais e a lugares inimagináveis, afetivos, de conquistas, de vitórias. E você também pode chegar lá. Essa jornada de crescimento, ela é infinita. Interessante demais. Interessante mapear e olhar de perto. E você vai ver. É claro, há uma complexidade nisso. Você é complexo. Não é fácil se mapear, né? Se olhar de perto. Mas, se você quer ter o maior controle da sua vida, é preciso se conhecer. É preciso se descobrir. E se algo não tá bom, é possível reconstruir. Tanto internamente, porque às vezes temos afetos que não nos agradam, tivemos comportamentos que não nos agradam, prejudicamos às vezes outros também, e a nós mesmos. Então, para que você tenha um equilíbrio em termos de saúde mental, é preciso todo esse processo de autodescobrimento. Eu quero que você perceba as suas potências e as suas fragilidades. O homem forte é o homem que percebe aonde ele é frágil. Isso é de uma profundidade, porque quando isso acontece, quando você consegue perceber no que você é frágil, você se torna forte. Porque você sabe que naquela porta, naquela janela, você precisa fazer reforço nela. Você precisa cuidar. E você sabe que você tem a potência de correr. Você é um corredor, por exemplo, então você sabe que sua potência é correr. Mas, por exemplo, pode ser que você tenha muita enxaqueca. Então, você vai tomar cuidado com as questões de saúde. Da claridade, do estresse, do consumo de algumas substâncias, de cafeína, enfim. O equilíbrio é necessário. Eu dei um exemplo material, mas a gente está falando a nível psicológico. Então, se eu sei que eu sou mais medrosa do que corajosa,
Eu preciso cuidar do meu medo. Eu preciso olhar de perto e dizer assim, olha só, vamos lá. Eu preciso tomar esse passo, né? Vamos negociar aí, né? É preciso negociar consigo mesmo. É muito necessário. E é nessa negociação que a gente chega a algum lugar. Que a gente consegue alcançar voos novos. Com essa negociação entre o forte e o fraco, porque na verdade não existe forte e fraco, existe você. Existem suas características, suas potências e suas fragilidades. Essas oposições não nos ajudam a pensar. Ah, eu sou um covarde, eu sou fraco. Não, você não é fraco. Você ainda não encontrou um caminho para seguir. E aí se sente fraco. Tá certo? Então, vou dividir com vocês esse momento. E aí eu vou pedir para vocês um favor. O nosso canal tá crescendo. E eu sou uma psicóloga do presencial, indo para o online, indo para o digital. Então, essa mensagem eu quero que chegue a mais pessoas possível. Se você vê lá que tem um amigo, um colega, um irmão, seu primo, seu tio, que está precisando dessa mensagem, compartilha essa mensagem com eles. Tá bem? Curte, compartilha, comenta aqui, deixa suas sugestões, coloca aqui o que você quer me ajudar para melhorar o canal e a gente vai junto nessa. Combinado? Conte comigo. Tchau, tchau.